Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você Desconstruindo o Projeto do Inimigo. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 13, apenas o verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Jesus estava ensinando o povo através de parábolas. Jesus fala sobre um campo que foi preparado para ser plantado uma boa semente. E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que planta uma boa semente. O verso que nós lemos, o verso 25, diz que dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, foi embora. Mas esse campo teve um investimento, teve um projeto. Fizeram um projeto para esse campo. Vamos plantar trigo e vamos colher muito trigo, porque quem planta sempre planta na expectativa de uma boa colheita, não é verdade? E todo bom agricultor, ele sabe que o resultado da colheita está na semente que ele planta, porque uma boa semente, com certeza, vai produzir uma abundante colheita. Então eles plantaram trigo, um projeto. Agora imagina os esforços que foram feitos antes de plantar a semente. Antes de plantar, tem que revirar a terra, tem que arar a terra. E isso não se faz com duas conversas. É trabalho duro, é trabalho cansativo, é trabalho árduo. E eles prepararam a terra para receber a semente. Imagina os investimentos. Alguém que aduba uma terra para ter uma boa colheita. Horas e horas de trabalho. Muitas horas preparando aquela terra para lançar uma semente. Imagina quantas pessoas envolvidas nesse projeto. Quanta gente esperançosa no futuro, sabendo que naquele lugar eles vão recolher muitos frutos. Planos para o futuro, sonhos de investimento. Eu vou investir aqui porque eu vou ter a recompensa do meu investimento. E aí eles vão e plantam o trigo. Voltaram para casa e Jesus dá detalhe. E dormindo os homens, ou seja, na hora que eles foram dormir, veio o inimigo. Por que o inimigo veio na hora que eles estavam dormindo? Porque o inimigo é covarde. O inimigo quer te pegar por trás, pelas costas. Mas hoje eu vim aqui profetizar que no meio do teu campo, onde você semeou, onde você plantou, onde você regou com lágrimas, onde você investiu sonhos, projetos, o inimigo não vai conseguir acabar com a tua lavoura. Porque hoje, no nome de Jesus, nós queremos quebrar todo o projeto e desconstruir todo o projeto do inimigo. Se você acredita em palavra profética, levanta a sua mão, eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Eu quero profetizar que o teu sonho, que o projeto do teu coração, aquilo que você sonhou, aquilo que você acreditou, aquilo que você investiu, vai se cumprir com uma abundante colheita, porque o Deus que você serve é Senhor sobre todas as coisas, e o controle não está na mão do inimigo, o controle está na mão do seu Deus. Aleluia. O inimigo vem de noite, enquanto eles estavam dormindo, e semeou o joio e foi embora. É assim que ele faz. Minha mãe falava que ele vende sapatinho de algodão, sem fazer barulho, sem que ninguém perceba. Escuta isso. É na hora que você dorme, é na hora que você não está vigiando, que o inimigo entra. Eu quero te dar um conselho: durma com os olhos abertos. Como assim, pastor? Nunca deixe de vigiar. Esteja sempre em oração, que a sua casa seja um santuário, que você seja um sacerdote, que você seja uma sacerdotisa, cobrindo a vida dos teus filhos em oração, que a sua casa seja Manaim, acampamento de anjos, que a sua casa tenha a boa mão do Senhor, de dia e de noite, guardando em todos os lados. Eu quero profetizar que o Senhor está colocando muralhas de fogo em volta da sua casa.
casa, o Senhor está colocando uma cercadura de sangue em volta da tua casa, e quando o inimigo tentar entrar, ele não vai conseguir, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus dá detalhes sobre o inimigo. Jesus disse que ele vem com 3 propósitos, 3 objetivos. Primeiro, ele vem para roubar, depois matar e depois destruir. Essa é a especialidade do seu inimigo. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar os seus projetos, ele quer roubar a sua motivação, ele quer roubar a sua saúde, ele quer roubar o seu dinheiro, ele quer roubar a sua prosperidade, ele quer roubar a sua motivação. Ele vem para roubar. Depois que ele rouba, ele quer matar. Ele quer matar os sonhos, matar os projetos, matar tudo que Deus preparou para você. E aí depois ele faz picadinha, ele destrói. Por que Jesus disse que ele veio com esse propósito? Porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então não precisa sair daqui preocupado, porque enquanto ele quer roubar, matar e destruir, Jesus disse: mas eu todavia vim trazer vida e vida abundante. O que vale na sua vida é o projeto do céu. O que vale na sua vida é essa vida abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora o inimigo, ele quer destruir sonhos. Por exemplo, Deus teve um sonho, Deus sonhou, e Deus começou durante 6 dias a realizar um sonho. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Era um caos, era um abismo profundo, e agora Deus começa a dar ordem e tudo vai se tornando ao lugar. Os dias foram criados, né? Um dia sucede outro dia, uma noite sucede uma outra noite, e as coisas foram organizadas. Por exemplo, Deus criou todos os animais, Deus criou todas as coisas, e Deus deu organização. Eu estava observando sobre as aves do céu, e aí eu estava vendo que existem aves, né, que comem peixe, ficam lá na lagoa, e elas ficam voando assim, e quando passa o peixinho, ela dá um rasante, pega aquele peixinho e come. Eu falei: meu Deus, coisa linda. Deus alimenta as aves dos céus, cada uma do jeito que ela gosta. Deus vai dar para você o que você gosta. Deus não vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos com aquilo que você não gosta. Deus vai preparar uma mesa com aquilo que você gosta, porque Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. Deus faz tudo direitinho, prepara tudo. E aí Deus cria o homem, e quando Deus cria o homem, Deus disse: é muito bom. Todas as coisas que Deus criou, Deus falou que era bom, mas quando chegou no papel, na parte do homem, Deus disse: é muito bom. E aí o que Deus faz? Dentro do seu projeto, Deus arranca da costela de Adão, o primeiro homem, e forma uma mulher, Eva. E quando Deus forma a mulher, Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar uma ajudadora, uma adjuntora, uma mulher idônea para ajudar o homem. Olha o que o diabo faz: pega exatamente a mulher que era para ajudar, que seria a companheira, a adjuntora, e leva Eva a fazer o homem a pecar. Por quê? Porque o diabo sempre vai tentar destruir o projeto de Deus. A Bíblia nos fala que Eva foi tentada pela velha serpente e leva o homem a pecar, e por causa do pecado foram expulsos do jardim, na contramão do que Deus preparou. Porque se Deus cria a mulher para ser ajudadora, como o diabo pega exatamente a mulher que era para ser ajudadora, para ser destruidora do projeto de Deus? É porque o inimigo vem sempre na contramão. Nós fazemos planos para a nossa vida, mas o diabo, ele tem planos malignos. E o que o diabo queria? Envergonhar a Deus. Quando a serpente fala para Eva: Eva, o que Deus falou? E ela diz: Deus falou que a gente pode comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto que é a árvore do bem e do mal. Porque se nós comermos desse fruto, Deus falou que certamente nós morreremos. E olha só o projeto de Lúcifer. Lúcifer, que tentou ser igual a Deus e foi expulso do céu porque queria ser igual a Deus. E aí ele ofende a santidade de Deus, e Deus expulsa Lúcifer do céu.
E agora ele quer trazer para a terra o mesmo projeto no seu coração, a síndrome de Lúcifer, e diz: não, Eva, você está equivocada, Deus falou para você não comer, mas você não vai morrer, porque o dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. Deus criou o homem para adorá-lo, Deus criou o homem para buscá-lo, mas o diabo quer sempre inverter o projeto de Deus para destruir a vida do homem. Você conhece a história por causa do engano que Eva ouviu, daquilo que ela absorveu. Agora o homem é sentenciado à morte, quando Deus criou o homem para viver uma vida eterna. O homem foi criado para honra, louvor e glória de Deus. E o diabo quis tirar isso. Não, Eva, se você comer desse fruto, você se torna deusa também. E aí fere a santidade, porque a Bíblia nos fala que só existe um Deus, um só Senhor. Todas as vezes que o homem quer tocar na santidade de Deus, na glória de Deus, ele acaba mal, porque Deus não divide a sua glória com homem algum. Olha o projeto de Satanás, que o homem viesse dividir a glória de Deus. Então o inimigo, ele sempre faz isso, ele sempre tenta destruir. Aí o apóstolo Pedro traz um alerta para a igreja, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9, olha o que Pedro ensina para a igreja: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que Pedro está dizendo? Existe um adversário que não dorme, que vocês precisam estar alertas, vigiando, porque ele brama como leão, mas ele não é o leão. O leão é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Ele quer encontrar uma brecha para destruir pessoas. E aí Pedro diz: as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, essas aflições não é só para você. Essas mesmas aflições, todos os irmãos do mundo enfrentam essas dificuldades. Por exemplo, Sansão foi criado por causa de um projeto de Deus. Quando Deus criou Sansão, Deus fez um projeto: vou levantar um homem que será destruidor e filisteu. E aí o anjo aparece à mulher de Manoá e fala para ela: você não vai beber vinho, você não vai beber bebida forte, porque o que está sendo gerado dentro de você será derrubador de filisteu, será nazireu, será santo, será separado. E aí você conhece a história de Sansão, um homem que foi projetado para viver uma vida de santidade. Era separado, era santo, era nazireu de Deus, e Deus tinha promessas na vida de Sansão. Sansão achou que ele por si mesmo se bastava, pensou que ele era o tal, só que ele não sabia que nós só vencemos através do projeto de Deus. Por isso eu estou te motivando a desconstruir todo o projeto do inimigo. O que é isso? Pensamentos contrários, atitudes erradas, ações impensadas. Nós precisamos desconstruir o projeto do inimigo na nossa vida, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando intimidade com Deus. Porque quando eu faço isso, a Bíblia diz: resiste firme e ele fugirá de vós. Aleluia. Sansão pensa que ele vencia porque ele era o tal, e aí ele esquece que era projeto de Deus. Por exemplo, para mim, o pior versículo da Bíblia Sagrada, o pior, o menor é João 11:35, Jesus chorou. O melhor é a Bíblia toda, mas esse para mim é o pior versículo, Juízes capítulo 16, verso 20. Mas eu vou ler o 19 também. Então, Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. Olha aí, na hora que alguém dorme. Nós vimos aqui Jesus dizendo que enquanto eles estavam dormindo, o inimigo semeou joio. Agora a gente está lendo aqui que Dalila fez Sansão dormir nos seus joelhos. Botou ele aqui no joelho, fez um cafunézinho, e um trouxa, em vez de ir embora, ficou gostando da carícia de morte. E aí, quando ela coloca Sansão nos seus joelhos, ela chama um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. Dalila coloca Sansão para dormir no seu colo. Escuta isso.
Eu quero falar com homens dessa igreja. Quero falar com você que está participando desse programa de televisão. Você que está ouvindo pela Rádio 93. Fuja da tentação. O diabo não brinca de ser diabo. E tem gente brincando de ser crente. Tentação você não encara. Tentação você foge. Porque o diabo quer te levar para uma ciranda de tentação. Aquelas coisas que parece que não faz mal, mas que vão criando raízes profundas para te levar para a morte. Fuja de tentação. Sabe essa secretária que chega lá na sua sala sem seu tião e joga aquele monte de carne assim na sua frente para você ficar meio míope? Foge, cara. Fala para ela, ó, me respeita como seu chefe, vista-se direito. Sabe aquela secretária que chega perto de você para entregar um documento para você assinar e fica se encostando em você? Fala para ela, respeito comigo, eu sou um homem de Deus, sou um homem casado, eu não tenho parte com o pecado. Fuja da tentação. Mas tem gente que gosta, uau, agora tem a secretária. Está repreendido, porque o diabo, vou repetir para você, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua salvação. Ele quer destruir o seu casamento. Ele quer acabar com tudo que você tem. E você, irmãzinha querida, sobrou para você também. Sabe aquele bonitão que fica fio, ô senhora, com todo respeito, mas a senhora é muito bonita. Cuidado que um dia vai acabar esse respeito. Você está gostando disso? Fuja. Porque o diabo, ele veio para roubar. E ele rouba jogando isca. Ninguém pesca com anzol puro. Eu nunca vi um pescador. Tem aqui Ronald, que tem barcos de pesca. Eu nunca ouvi ele dizer que os funcionários vão pescar com anzol vazio, não. Por trás daquele peixe bonito tem uma fisga de aço que rasga e depois que prende não sai mais. Fuja do pecado, fuja da tentação, porque o projeto que Deus tem para você é projeto de vitória, é projeto eterno, é projeto de glória. Aleluia. Porque quando não vigia, é isso que acontece. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Agora escuta esse versículo, para mim o pior da Bíblia Sagrada, verso 20. E disse ela, quem? Dalila, olha o que Dalila diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse é o pior momento na vida de um ser humano. Está vazio. Sansão se levanta pensando que ia vencer, como ele vencia sempre. Ele pensou que sempre ia vencer, só que o pecado rouba a vitória. O salário do pecado é a morte. E quando ele se levanta pensando que faria como das outras vezes, ele não conseguiu, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava dentro dele. Um homem, uma mulher, sem a presença do Espírito Santo, é um ser vazio, é um ser triste, é um ser que não tem vontade de viver. Então, preserve o processo de Deus, de santidade na sua vida. Vigia para que o diabo não roube o projeto original. E aí você conhece a história de Sansão. Agora Sansão quebrou a aliança lá atrás. Tem gente que pensa que Sansão quebrou a aliança quando ele se envolveu com Dalila. Não, lá atrás ele quebrou. Irmãos, escuta isso: princípios de santidade, princípios de fidelidade não podem ser quebrados. E ele quebrou lá atrás. Um dia ele vinha com a mãe e com o pai, e vem um leão, ele mata o leão, rasga o leão, deixa o leão lá, e depois ele volta pelo mesmo caminho, no caminho da morte, e ele vai tocar no morto. Um nazireu não podia tocar em morto. Quebrou o princípio, e ele toca no morto, e ele pega o mel que estava dentro da carcaça do leão, come, dá para o pai e dá para a mãe. Aquilo era mel do pecado, que parece doce na boca, mas é amargo no ventre.
O diabo, ele faz assim, ele oferece coisas para as pessoas que parecem doces, mas que o resultado são amargos. Quantas famílias destruídas por causa de um mel que virou fel. Quantos casamentos destruídos porque o diabo veio, ofereceu a bandeja e não vigiou e aceitou a bandeja, e aí a morte chegou, porque onde tem pecado não tem salvação, onde tem pecado não tem acordo de Deus, a menos que se arrependa do pecado, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E quando você declara Jesus como seu Senhor, o pecado tem que ir embora da sua vida. Quantas empresas destruídas por causa de bandejas, pessoas que não vigiaram. E a Bíblia nos fala que Sansão come daquele mel, e ali começa uma vida de desgraça na vida de Sansão. Eu quero te dar um conselho: desconstrua hoje, agora, todo o projeto do diabo sobre a sua vida. Pastor, como eu posso fazer isso? Vivendo uma vida de santidade com Deus, declarando fidelidade ao Senhor. Senhor, haja o que houver, eu não vou voltar atrás. Aconteça o que acontecer, eu serei fiel até a morte. Venha o que vier, o meu compromisso é te servir enquanto eu existir. Eu não vou puxar freio de mão, eu não vou colocar marcha ré, eu não vou parar, eu vou prosseguir, porque existe um alvo. Paulo disse: eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Gente se envenenando com o mel da desobediência, gente morrendo com o mel do pecado. Jesus já estava 40 dias no deserto, orando, buscando a presença do Pai. Seu ministério na terra estava iniciando. E aí o diabo, porque vê deficiência, debilidade, ele vem com oferendas. Ele fala assim: aí, está com fome, não está? Aí coloca em xeque a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que o diabo quer? Que você ouça o que ele está mandando. Quando ele falar qualquer coisa para você, você tem que falar como Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Qual era a necessidade de Jesus? Ele era pão. E ele sempre virá em cima de uma necessidade. Só, querido, que Davi escreveu o Salmo 23, e ele diz: eu não tenho necessidades, eu tenho um pastor, e o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada vai faltar para você. Guarde essa aliança com o Supremo, o Sumo Pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.